Continua a haver candidatos a mais nesta corrida às eleições do próximo dia 18 de janeiro? Eu acho que seria desagradável dizer isso aos candidatos que há. Ou seja, nós temos candidatos que representam praticamente todas as forças político-partidárias, ou as principais. Temos depois o Almirante Gouveia Melo, que é uma candidatura diferente e, portanto, acho que não diria que haja candidaturas a mais. Acho que seria desagradável até da minha parte dizer isso. Mas a dispersão de votos de que falava, sim, na sua opinião, vai beneficiar e prejudicar quem? Bem, objetivamente, uma dispersão de votos. Nós temos que pensar o que é que cada um dos candidatos propõe. Nós temos, se quiser, 3 tipos de candidatos. Temos os candidatos que são os candidatos que estão dentro do sistema, em que temos Luís Marques Mendes e temos António José Seguro e temos também os candidatos da extrema-esquerda, se assim quiser, e temos João Coutinho de Figueiredo. Depois temos André Ventura, que, sendo de uma força político-partidária, propõe um modelo de ruptura, se quisermos, um modelo de ruptura que é perfeitamente legítimo, como eu tenho dito, mas é um modelo de ruptura, até pela interpretação que faz do que são os poderes presidenciais. E depois temos o Almirante Gouveia Melo, que é, se quiser, um candidato um pouco diferente. Porquê? Porque é um candidato que tenta ser apolítico, se assim quiser. E, portanto, objetivamente, aquilo que acontece neste momento é que há candidatos para todos os gostos, se assim quiser. Eu acho que é ótimo que assim seja, é ótimo que as eleições presidenciais sejam disputadas, é ótimo que as pessoas conheçam bem os candidatos, façam o seu juízo, recordando-se ainda assim de uma coisa fundamental, e aqui também é um aviso à comunicação social naquilo que vão ser os debates. Os candidatos são candidatos a Presidente da República, não são candidatos a governantes, é uma coisa diferente. O governo é uma coisa diferente. Aquilo que me interessa mais a mim, pessoalmente, é a interpretação que cada um deles faz dos poderes presidenciais e da forma como entende o funcionamento dos poderes presidenciais no quadro da nossa Constituição. Então, no seguimento do que está a dizer e do entendimento do que deve ser o papel do Presidente da República, por exemplo, relativamente aos problemas que afetam a saúde, com o acesso às consultas para muitos portugueses, para muitos utentes, é muito difícil, as complicações nos serviços de urgência, estas notícias que ouvimos e que damos quase semanalmente de grávidas que têm o parto ou na rua, ou em carros, ou dentro das ambulâncias. Que papel é que acha que deve caber ao Presidente da República no sentido de tentar uma solução para este problema? Eu acho que o que é importante é que o futuro Presidente da República dedique atenção ao assunto. Ou seja, que não se disperse por muitos assuntos. De facto, neste momento, se há uns anos atrás, ainda há 2 ou 3 anos atrás, o principal problema que nós tínhamos era a educação, parece este problema hoje da saúde ser bastante mais grave e afeta todos os portugueses, porque a saúde é uma questão que a todos nos afeta. E, portanto, aquilo que o Presidente da República deve procurar é ser uma força de moderação e também de exigência. Ou seja, de moderação no sentido de procurar encontrar a mediação possível entre os interesses políticos que estão em jogo, porque é preciso um amplo consenso para fazer algumas das reformas que são precisas, e depois relativamente também aos interesses instalados, aos interesses corporativos, que de uma forma ou de outra têm impedido que haja uma transformação da saúde de tal maneira que ela resolva os nossos problemas. Ou seja, não deve ser uma atitude pontual, não se deve debruçar sobre questões pontuais, mas deve, no fundo, ter um nível de exigência relativamente ao governo, para que, e também à oposição, porque aqui também é preciso que as oposições também colaborem nisso, para resolver um problema que a todos nos afeta. Há pouco, deixe-me voltar aqui a uma questão que disse há pouco, porque fiquei com a sensação que, na sua opinião, as perguntas que são dirigidas aos candidatos presidenciais são perguntas como se tratasse de legislativas. É isso que deu a entender? Sim, é isso que eu tenho assistido. Muitas vezes tenho assistido a isso. Espero que, quando chegarmos aos debates em particular, que não se vá discutir num debate apenas porque houve uma grávida que deu à luz algures
numa ambulância. Esse tema pode ser um tema muito interessante para a comunicação social, eu sei que, e percebo o vosso papel, mas a questão da escolha de um Presidente da República é uma coisa bastante diferente. Aquilo que nós precisamos de um Presidente da República, que é alguém que nos dê garantias de moderação, mas que ao mesmo tempo tenha um discurso suficientemente transparente para que nós percebamos que ele vai fiscalizar a ação governativa no âmbito das suas competências. Se nós começarmos a entrar por aquilo que é o detalhe do dia-a-dia, corremos o risco. Claro que passaremos a conhecer melhor quem são as pessoas, mas estamos a pedir-lhes que eles nos respondam ou nos digam o que é que faziam, não como Presidente da República, mas como Governo, porque estas responsabilidades são claramente responsabilidades executivas. Quando disse numa entrevista recente ao Jornal de Notícias que há candidatos que querem quebrar o equilíbrio de poderes e desvirtuar a natureza do regime, está a referir-se a um ou a mais candidatos? Utilizou aqui o plural, foi de propósito? Foi de propósito. E esses candidatos são? Bem, no caso de André Ventura, claramente, ou seja, o André Ventura já disse ao que vinha, chegou a dizer inclusivamente que não quer ser presidente de todos os portugueses. Disse claramente também, não foi ele que o disse, mas foi Diogo Pacheco de Amorim que o disse numa entrevista que eu ouvi, que no caso de André Ventura ser Presidente da República e o Chega ganhar as eleições e poder ser Governo, que André Ventura poderá passar a presidir aos Conselhos de Ministros. Ora, a partir daí estamos a falar numa alteração muito profunda daquilo que é a interpretação constitucional dos poderes do Presidente da República. Ao mesmo tempo, ele defende um conjunto de medidas que nós conhecemos que não estão previstas na Constituição e que exigirem uma alteração à Constituição. Estou a falar, por exemplo, na pena perpétua, na prisão perpétua ou até na pena de morte, que, como sabe, não está previsto na Constituição. Portanto, André Ventura propõe claramente um candidato de ruptura, o que é perfeitamente legítimo, repito, é perfeitamente legítimo que apareça alguém que diga eu não gosto do status quo, eu sou contra o status quo. No caso do Almirante Gouveia Melo, o Almirante Gouveia Melo aparece um pouco como alguém que diz que não é político. E algumas das suas intervenções têm sido intervenções que também nos fazem pensar que a sua interpretação dos poderes presidenciais são, no mínimo, discutíveis. Recordo, por exemplo, quando ele disse que tivesse ele sido Presidente da República ao tempo em que Passos Coelho era Primeiro-Ministro, e nós não nos podemos esquecer que isso foi num tempo da Troika, que provavelmente teria dissolvido o Parlamento ou teria demitido o Primeiro-Ministro. Quando nós sabemos o que é que se passava no país nessa altura, percebemos que há aqui qualquer coisa que não joga. E, ao mesmo tempo, quando o Almirante Gouveia Melo faz afirmações, por exemplo, relativamente à questão da defesa, que também ela parece indicar que ele, independentemente das competências que o Presidente da República tem como líder supremo das Forças Armadas, ser ele a querer guiar aquilo que é a política, a nossa estratégia de defesa e de alianças. E, portanto, são dois candidatos que claramente entendem que, se quiser, é a governamentalização da presidência. E, ao contrário dos outros candidatos que vão defendendo medidas e vão defendendo aquilo que é a sua ponderação dentro daquilo que é o quadro da separação de poderes, que é a base da nossa Constituição.